R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. O ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. A paz do Senhor. Vamos estudar hoje a lição de número 8, o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. O texto principal se encontra em Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O resumo da lição: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Os textos bíblicos que vamos utilizar como referência é Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 17, Mateus capítulo 6, verso 1 e 3, versos 5 a 7, versos 16 a 18 e o capítulo 7, versículo 28. Na lição de hoje nós vamos estudar 3 tópicos em atendimento ao título da lição. Os santos são bem-aventurados, a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade e a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. No livro de Mateus, um dos seus pontos fortes é a valorização dos ensinos práticos de Jesus. Há anos atrás eu fiz um comentário sobre o Evangelho de Mateus e ali destaco como se distribui o livro de Mateus, onde nós vemos 5 grandes discursos de Jesus e um deles é o Sermão do Monte, que é o mais famoso dos discursos de Jesus e que foi organizado e exposto aos ouvintes em uma montanha. Por isso o título Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. O Sermão do Monte ele expõe a atividade educativa de Jesus sobre uma vida de santificação. É um texto muito rico, muito valioso, e nós vamos destacar alguns pontos desse sermão com vista ao atendimento ao tema desta revista, que é a santificação. Então nós temos o destaque para o poder do testemunho do cristão como sal da terra e luz do mundo, também da prática da justiça para a glória de Deus e não para a glória própria, benefício próprio, e falar também sobre a autoridade de Jesus por ser experiencial. É um ensino que é acompanhado da prática por meio da sua vida e obra. Primeiro tópico da lição, vamos estudar sobre o título Os Santos são Bem-aventurados. As 8 bem-aventuranças abrem o Sermão do Monte e são com motivo de entrada para os textos que se sucedem. Dentro dessas bem-aventuranças, como entender a gratuidade do reino e a promessa de que os pobres e os excluídos são felizes? Parece um paradoxo, onde você coloca essas pessoas que sofrem, que são excluídas, como bem-aventuradas. Já vimos isso em lições anteriores, quando nós estudamos sobre a primeira carta de Pedro, como que o reino de Deus é diferente do conceito humano. Aqueles que são tidos como excluídos, marginalizados, eles são incluídos nos discursos de Cristo. Nos discursos de Cristo é que eles encontram o consolo, a misericórdia. Eles encontram a possibilidade de que a sua fome e a sede de justiça possam ser atendidos diante da ação de Deus nas suas vidas. Não da forma em que o ser humano vê.
mas da forma de Deus. Nada mais coerente do que começar a proclamação do reino de Deus, como Jesus faz em Mateus, com a indicação do caminho da felicidade, que é diferente do que alguns defendem. A santidade, diferente do que essas pessoas defendem, não é um semblante, não é sinônimo de semblante fechado, sério, carrancudo, pois os santos têm a alegria como fruto do Espírito, e a alegria do Senhor aformoseia o seu rosto, como nós vemos em Neemias 8:10 e Provérbios 15:13. Então a santidade, ela não precisa se expressar com seriedade, com comportamentos antissociais, pelo contrário, é na alegria do Espírito de Deus na vida do salvo. No livro de apoio, na página 89, eu deixo uma citação identificando Jesus com cada situação das bem-aventuranças. Jesus se colocando, por meio da sua vida experiencial, no lugar de cada uma dessas pessoas que são aflitas, perseguidas e marginalizadas. Jesus se identifica com cada uma dessas situações. Isso é muito interessante. Eu sugiro que você consulte o livro para ver essa comparação entre Jesus e as bem-aventuranças. No segundo item, os santos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, as pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus são o sal e a luz do mundo, pois Jesus salga e brilha por meio dessas pessoas. Na concepção bíblica, o sal é tido como aquele que serve para temperar o alimento, também está relacionado ao sacrifício, ele serve para purificar a água potável, tornar a água potável, sugere como lealdade e aliança quando partilhado, também serve como adubo. Eu deixo na revista aí as citações bíblicas, onde traz esses conceitos do sal no texto bíblico. Então nós vemos que o sal tem uma aplicação muito grande, e cada uma dessas funções do sal nós podemos utilizar na figura do ser humano, do cristão, que tem uma vida santa, com atuação no meio em que ele está inserido. No livro eu deixo um exemplo interessante com relação à utilização do sal da terra e como eles serviam para as ovelhas quando os pastores levavam para o pastoreio, e era uma forma delas voltarem para o seu local de origem. Então os discípulos, eles devem, assim como o sal, ter uma vida temperada, purificada e sacrificial, comprometida também e fiel com os propósitos do Deus da terra. Então, com essa função dele ser um sal, ele não pode perder a sua essência, o seu sabor. Então ele tem que fazer a diferença onde ele está inserido. Assim também o cristão que tem uma vida santa, com o sabor da espiritualidade e da santidade, ele deve também temperar, purificar, demonstrar como alguém comprometido e fiel a Deus, levando as pessoas, influenciando e levando esse sabor também às pessoas. Então a figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo, a luz que não tem como se esconder, está relacionado com um bom testemunho e a influência positiva na sociedade, por meio de uma vida de santidade. Terceiro item, o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Aqui, mais uma vez, nós vamos trabalhar com a questão da hipocrisia dos líderes religiosos da época, como nós já trabalhamos na lição anterior. Então Jesus, ele critica essa justiça que era propagada pelos líderes religiosos da sua época, em especial os escribas e os fariseus, que eram favorecidos pelas autoridades e sustentados pela interpretação tendenciosa das Escrituras. Como já citamos também na lição anterior, essa questão da interpretação que provocava o atrito ou que beneficiava o status quo, ou uma forma deles justificarem a sua pseudo-justiça por meio de uma interpretação equivocada, porque era a interpretação oral que era favorecida pelos líderes religiosos. Então, eu mencionei no livro essa questão na lição anterior, que a lei era traduzida, era passada as escrituras de duas formas, a escrita e a oral. Então, é a oral que era o perigo quando fazia-se a interpretação do texto bíblico e fazia em benefício próprio. Então, o status quo era justificado com base na interpretação das Escrituras, como a teologia da retribuição, onde se justificavam serem justos e santos, e justificavam as suas riquezas com base numa interpretação equivocada do texto bíblico. Então, o reinado de Deus propagado por Jesus traria bem-estar não somente para um pequeno grupo de pessoas
que era o que acontecia na época, os líderes religiosos. Mas Jesus prega uma prosperidade e felicidade para todos, e não para um grupo específico, mas para todas as pessoas que poderiam se beneficiar ao entrar no reino de Deus, por meio de Cristo. Na realidade, as escrituras judaicas, ela tinha como objetivo produzir justiça e uma vida solidária. Eu deixo aí na revista vários textos bíblicos demonstrando que as escrituras, ela tinha isso como objetivo. Mas como eu disse anteriormente, o problema era a questão da interpretação desse texto em benefício de um grupo específico que mantinha o poder. Então Jesus, ele demonstra que esse não era o ensino que deveria ser feito, muito menos a prática, como era praticado pelos líderes e os mestres religiosos da época. A base, então, era a mesma, as escrituras, mas as interpretações é que divergiam, no caso dos líderes religiosos, para o seu próprio benefício. É por isso que Jesus disse no versículo 20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então a santidade está relacionada com a justiça do reino de Deus, e não com a tradição dos homens. Tópico 2. A santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Então o primeiro item que nós trabalhamos é a questão da esmola. Então dar esmola por amor e não por ostentação, baseado em Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao 3. A generosidade de socorrer aos necessitados é um dever fundamental de todo e qualquer cristão. E os evangelhos, em especial, incentivam essa prática. Na realidade, toda a Escritura. Mas nós vemos aí no início do cristianismo como essa era a ênfase que era dada para a vida do cristão. No entanto, o que deve ser observado é a motivação. Ela deve ser feita, a generosidade de socorrer a necessidade, mas pela motivação correta. E você pode dizer, é possível fazer generosidade com motivação que não seja correta? Sim, e era o que acontecia na época que Jesus denuncia. Então, na época de Jesus, existia uma cultura de reconhecer publicamente essas práticas. Ou seja, era uma prática comum, era uma orientação que eles tinham na questão da religião, de ter boas práticas, de socorrer os necessitados, mas as pessoas faziam para demonstrar a sua religiosidade. Aí que estava o problema, que essa era a motivação, e uma motivação não correta. Então, assim, uma pessoa com boa condição financeira poderia compensar as suas falhas e manter as suas aparências, fazendo boas ações, socorrendo as pessoas mais necessitadas. Então, dando esmolas aos necessitados, que muitas vezes de bens que eram conseguidos por meio da opressão às demais pessoas. Ou seja, as pessoas conquistavam a sua riqueza de uma forma equivocada, na base da exploração, da opressão, e depois dava esmola para alguns necessitados, tentando se justificar diante de Deus. É assim que eu trabalho na lição que eu comento sobre Mateus também, meu livro Seu Reino Terá Fim, sobre o rico que procura Jesus. Aonde estava a sua motivação? Aonde estava a sua dificuldade de seguir Jesus? Que eu coloco que possivelmente seja essa a grande dificuldade. Tinha grande riqueza, mas era um grande religioso, mas riqueza adquirida de uma forma ilegal, não de uma forma correta. E às vezes essa caridade seja feita para tentar compensar essa falha. Então é muito mais importante a valorização das pessoas do que fazer benesses ou socorrer necessitado com base em dinheiro adquirido de uma forma equivocada. Então, dessa forma, alguém que havia conseguido seus bens na base da exploração poderia, por meio da doação e esmola, manter uma imagem de uma pessoa piedosa e santa. Mas, na realidade, diante de Deus, essa pessoa não era justificada e não era justa. Então, alguns estavam enraizados nessa cultura e até acreditavam que realmente eles eram poderosos. Aquela história que é uma mentira repetida várias vezes, a pessoa acaba acreditando ser uma verdade, né? Então, pode-se manter a aparência, aplacar a ira da consciência, mas diante do justo juiz, que nós já trabalhamos em lições anteriores também, que é Deus, não tem como camuflar. Deus conhece as intenções e a motivação de cada coração, de cada pessoa. Então, ter uma vida de santidade vai além disso, além das aparências. No segundo item, nós tratamos com a questão da prática da oração. E a recomendação de Jesus é orar em secreto
com Deus e não para ser visto, porque era uma prática comum naquela época. As pessoas oravam para demonstrar a sua espiritualidade ou a sua capacidade da oratória, de orar, de falar e o conhecimento, e demonstrar uma certa santidade e espiritualidade. Então as pessoas, quando vão orar, em especial quando vão fazer isso em público, têm a tendência de se preocupar com o que vai falar. Quer falar bonito, quer demonstrar que tem conhecimento. Então faz isso como que se o mais importante fosse a aprovação dos ouvintes, né, quanto à sua oração. Ou pode demonstrar habilidade e conhecimentos teológicos. Já vi pessoas tentando citar a Bíblia inteira durante a oração, querendo explicar texto teológico durante a oração. Não é esse o objetivo da oração, né? E o que está por trás desse pensamento? Por que as pessoas fazem isso? Por que elas fazem isso? É só pensar um pouco que a gente vai ver que tem as mesmas motivações desses escribas e fariseus que Jesus critica aqui também, que tem a intenção de aparecer para as pessoas, não tem aquela preocupação de ter um contato com Deus, é orar para ser visto. Então, na realidade, a oração deve ser um diálogo sincero com Deus. É por isso que Jesus fala, entre na sua porta e em secreto fala com Deus, cara a cara com Deus. Então, é uma oração onde existe uma conversa. A oração não é um monólogo, onde só uma pessoa fala, mas é um diálogo. Você tem uma oportunidade de falar e de ouvir Deus também no momento da oração. A oração é para isso. E não é para demonstrar espiritualidade, para sobrepor sobre as outras, demonstrar conhecimento, para ser visto ou ser reconhecido. Na oração é uma conversa com Deus. No terceiro item, nós falamos sobre o jejum. Então, o jejum deve ser acompanhado com prática de justiça e solidariedade. Então, o jejum é uma das práticas que as pessoas gostam de fazer para demonstrar espiritualidade também. Então, a doação de esmola, a oração e o jejum são práticas do cotidiano dos ouvintes de Jesus. É uma prática comum dentro da religiosidade dos judeus. Então, ele inicia geralmente com a palavra, quando orares, quando jejuares. Então, demonstrando que essa já era uma prática comum. Eles estavam fazendo isso constantemente, mas faziam, como eu já disse, não com a motivação correta. Então, todavia, Jesus continua na sua advertência contra as motivações e comportamento durante as práticas de generosidade, de caridade dos judeus, como ele também coloca isso nos demais assuntos que nós já estudamos. Ou seja, a essência, a chave está na motivação, o motivo que leva as pessoas a fazerem as ações. Isaías, no capítulo 58, já havia reprimido o povo de Israel pela prática do jejum sem a prática da justiça e solidariedade. Ou seja, eles jejuavam, vestiam de saco, não se lavavam para demonstrar certa santidade, certa espiritualidade na busca a Deus, mas no dia a dia praticavam a injustiça, a opressão sobre os menos necessitados. Daí que Deus, por meio de Isaías, diz que ele não aceita o jejum daquelas pessoas. Então, a mensagem de Isaías ela é reforçada por Jeremias também, no capítulo 14, quando ele também repreende essa prática do jejum sem a prática da justiça e da solidariedade. Então, não adianta ficar fazendo jejum por várias horas, se abstendo da alimentação para demonstrar santidade ou para ser ouvido por Deus, se não pratica a justiça. Se é injusto, que não sabe se relacionar com as pessoas, se tenta buscar sempre benefício próprio, o jejum não vai ter validade nenhuma diante de Deus. Então a preocupação era manter uma aparência de santidade deles. Mas a santidade está relacionada com a motivação e a prática da justiça e da solidariedade, e não com a aparência de santidade. Terceiro tópico, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Aqui vamos utilizar o capítulo 7, como no final do Sermão do Monte, Jesus demonstra a eficácia do seu ensino. Então nós vemos aí no primeiro item a didática do ensino de Jesus e que deixava as pessoas estupefatas, maravilhadas com o seu ensino. Então a eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava com um público diversificado, bem diversificado, por um longo período sem cansá-los. As pessoas não cansavam de ouvir Jesus, queriam sempre ouvi-lo, e Jesus está falando cada vez querendo ouvi-lo mais, em locais sem a mínima estrutura,
mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria das pessoas, se não de todos os ouvintes. Então ele falava de uma maneira fácil, simples. E ao final, Jesus tinha a grata satisfação de ver os seus ouvintes saírem deslumbrados com o ensino recebido. É evidente aqueles que abriam seu coração e tinham, a intenção de ouvir Jesus e ouviam com grado. Então esse é o sonho de todo educador sério e comprometido com o reino de Deus. Saber falar a todas as pessoas das mais diversas origens e classes sociais e pelas mais diversas diferenças entre as pessoas e poder falar de uma maneira simples que as pessoas possam entender. No meu livro de apoio, na página 96, eu deixo ali um detalhamento dos tipos de pessoas que eram ouvintes ali de Jesus no Sermão do Monte, pelos vários discursos que Jesus coloca ali. É interessante você identificar essas pessoas também, vai ajudar a entender melhor o contexto que nós estamos falando. Então Jesus utilizou no seu ensino ilustrações, e aí ele usou no Sermão do Monte um terço do seu discurso, um terço ele usou de ilustrações, para facilitar o entendimento das pessoas. Então ele deixa bem claro, ensinando de forma clara, que para ser santo não precisa de simulação, de holofote, de grande sacrifício, basta procurar viver no cotidiano o que Jesus faria em seu lugar. Ou seja, mais uma vez citando aquele livro, nos seus passos, o que faria Jesus. Para saber qual é o caminho de uma vida santa, é perguntar o que eu estou fazendo, será que Jesus faria? O que ele faria no meu lugar? O segundo item, falamos sobre as metáforas utilizadas por Jesus no capítulo 7, versos 24 a 27. A metáfora das casas. Então, aqui nós destacamos que a casa do cristão deve ser construída sobre a rocha. Que nesse sermão, Jesus, na metáfora, ele apresenta duas casas. Uma construída pelo homem prudente, que constrói a casa sobre a rocha, que é sólida e que consegue se manter em pé diante das adversidades, e que ele assemelha o homem que construiu essa casa prudente sobre a rocha com aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, vivendo uma vida de santidade. Então, ou seja, a casa bem construída é aquela que é construída com base nos ensinos de Jesus e que é colocada em prática. A segunda casa, que é utilizada na metáfora, é construída por um homem insensato que constrói sobre areia, que não consegue se manter em pé diante das intempéries. E ele assemelha esse homem, ou esse ser humano, com aquele que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Entra no ouvido e sai no outro. Ou aqueles que mantêm uma vida de aparência, como os escribas e fariseus, querendo demonstrar ser religioso, mas na realidade não tendo uma vida de relacionamento, uma vida de santidade real com Deus. Então Jesus, desde o início do Sermão do Monte, vem contrastando a diferença entre a justiça dos homens, praticada pelos fariseus e escribas, que interpretavam a palavra de Deus ao seu benefício, que era a casa construída sobre a areia, com a justiça do reino de Deus, que no caso é a casa construída sobre a rocha, que é os ensinos de Jesus colocado em prática, ou seja, a releitura de Jesus das escrituras judaicas, colocando qual é a verdadeira vontade de Deus para o ser humano, e isso sendo colocado em prática na vida do cristão. Então Jesus ensina que a vida, a nossa casa, que deve ser construída na rocha, deve ser construída por meio de opções que vão nortear o comportamento ao longo da nossa caminhada. São opções que nós devemos tomar de acordo com a vontade de Deus e com o ensino de Cristo, colocando-os em prática. Então, nessa parábola, a rocha significa os ensinos de Jesus, que são colocados em prática. No livro de apoio, na página 98, eu coloco ali os principais ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Também é importante para a gente fazer uma análise, uma autoanálise da nossa vida, se nós estamos levando a sério aquilo que Jesus ensinou para nós colocarmos em prática na nossa vida. Em que alicerce você está construindo a sua casa, que é a sua vida? Quais opções que você tem tomado na sua vida? Pare para pensar. Você que é professor, professora, leve seus alunos a pensarem sobre isso também. No terceiro item, destacamos a autoridade do ensino de Jesus, que estava na coerência entre a teoria e a prática. Vemos isso sendo evidenciado no versículo 28 a 29. Então, um dos grandes anseios dos judeus da sua época era a chegada do reino de Deus.
que foi anunciada por séculos. E eles tinham essa esperança da libertação, mas na mente deles a libertação política. E Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus passo a passo no caminho da santidade. Um caminho totalmente diferente daqueles que eles pensavam, que era conquistado por meio de material bélico, por meio da dominação, por meio da opressão. Jesus vai ensinando que, na realidade, é o caminho da prática da justiça e da solidariedade. Então, o caminho que oferece uma liberdade espiritual, de Jesus apresenta, é um caminho com arrependimento dos pecados, é um caminho com um novo tipo de relacionamento com Deus, sem intermediários, diretamente com Deus, sem a intermediação, o controle, o domínio das pessoas que faz o papel dos mediadores, como nós vimos na lição número 1, mas aquele que, por meio do sacrifício de Cristo e de uma vida de santidade, tem um contato direto com Deus. Jesus afirmou que a sua vida e ministério era o cumprimento da lei, né? E uma lei, uma vez cumprida, ela deixava de perder ou deixava da necessidade de existência, como no caso do sacrifício de Cristo, que eu destaco na revista. Por exemplo, Jesus, ele cumpriu o sacrifício que era necessário para a expiação diante de Deus, o sacrifício perfeito. Então a sua morte expiatória, perfeita e definitiva, derruba qualquer ensino legalista da necessidade de sacrifício de tolos para ter uma vida de santidade que agrade a Deus. Então não é com base no legalismo, não é com base no sacrifício que você vai se santificar, mas é por meio da obediência e uma vida de santidade diante de Deus, separado, com um testemunho de alguém que realmente foi transformado pelo Evangelho. Então o que Jesus ensinou foi que estava vivendo na prática do amor às pessoas, no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas. Aí estava a autoridade que causava admiração nos seus ouvintes, como nós vemos no verso 28 a 29. Ele dizia: esse daí ensina diferente dos escribas e fariseus, que, como já vimos, tinham grande conhecimento, mas não colocavam em prática. Então a autoridade de Jesus estava na coerência entre aquilo que ele ensinava e que o praticava. Então ele vivia aquilo que ele ensinava. Ouvindo tudo isso que nós falamos, quais são as considerações finais? O que nós aprendemos nesta lição? Então nessa lição nós aprendemos que os santos, eles conhecem a verdadeira alegria, que é fruto do Espírito Santo de Deus e todo salvo tem, e que reflete a luz de Cristo na própria vida, né? Ou seja, aqueles que vão atuar como o sal da terra e a luz no mundo em que estão inseridos, dando sabor e também fazendo brilhar a vida de Cristo por meio da sua própria vida, influenciando as pessoas. Então Jesus confrontou também o seu ensino da prática hipócrita dos escribas e fariseus, que viviam na base da teoria, do conhecimento, e ensinou que para viver uma vida de santidade, o cristão precisa agir com base na prática da justiça e da solidariedade. Então não basta ter conhecimento, não basta ter aparência de religioso e de santo. Na realidade, o cristão deve agir com a prática da justiça e da solidariedade no seu relacionamento com as pessoas e demonstrando essa vida de Cristo na sua própria atitude, nos seus relacionamentos. Então, o exemplo de Jesus era a sua própria vida e ministério. Aí que estava a autoridade do seu ensino, aí que estava a eficácia do ensino de Jesus. Por isso a importância de destacarmos os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, porque ele traz ali orientações sobre vários aspectos da nossa vida que nós temos que colocar em prática para que nós possamos seguir a vontade de Deus e seguindo o exemplo de Jesus, não somente falarmos e termos conhecimento a respeito da verdade, mas vivermos a verdade em nossa vida. Obrigado pela sua audiência, peço que você nos ajude a compartilhar esse vídeo. Não deixe de compartilhar, né? Encaminhe mesmo, acabe de ouvir esse vídeo, já mande para suas redes sociais, compartilhe, e que nós possamos nos encontrar na próxima lição, a lição de número 9, que nós vamos aprender um pouco mais no caminho da santidade. Que Deus continue abençoando você e a sua família. CPAD, a editora da Escola Dominical.